Sejam muito bem-vindos, meus queridos alunos e alunas, senhores e senhoritas. Descansaram? Conseguiram descansar? Ou será que não? Então, anteriormente, gente, na meta número 6, antes das avaliações, eu passei para vocês as propriedades da potência. É claro. Agora a gente segue a partir delas, a gente vai entrar então no conteúdo que é a notação científica. Vocês podem estar acompanhando aí comigo lá no capítulo 1, páginas 116 e 117. Abram lá a apostila, por favor, para vocês acompanharem esta aula. Mas antes de começar a aula, editor, entretenimento pra gente. What it is, folks? Muito bem. Só que antes da gente começar a falar sobre notação científica, a gente precisa falar um pouco da potência de base 10. Essa potência de base 10 está lá na página 116. É aquela tabela lá em cima que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então vamos rever algumas potências da base 10. Uma delas, 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta é a mesma coisa que 10 vezes ele mesmo 4 vezes, né? Porque a gente tem que repetir a base e a quantidade de vezes do expoente. Se você fizer esse cálculo, retorna para a gente 10.000. Atenção que esse ponto aqui que aparece para a gente, esse ponto significa unidade de milhar, tá? Não é uma vírgula nem nada disso. O ponto representa unidade de milhar. Bom, vamos reparar aqui também que eu não vou precisar sempre escrever a potência como 10 vezes 10 vezes 10, a quantidade de vezes do expoente. Reparem que aqui, ó, se o seu expoente estiver positivo, ele vai repetir ao final a quantidade de zeros que for o seu expoente. Então, olha aqui, ó, 10 elevado a 4, são 4 zeros, por isso 10.000. Vamos a mais um exemplo aqui, ó. 10 ao cubo agora, seria 10 vezes 10 vezes 10 3 vezes, ou melhor, você vai repetir o zero quantas vezes agora? Muito bem, ó, 3 vezes. Então, por isso que 10 elevado ao cubo é 1.000. E assim por diante com 10 ao quadrado, que vai ser 100, com 10 elevado a 1, que vai ser somente um zero. E temos o nosso 10 elevado a zero, lembra lá, qualquer número, qualquer base elevada ao expoente zero resulta sempre no número 1. Da mesma forma, dos números positivos, nós vamos ter os números negativos. Digamos que eu tenha lá 10 elevado a menos 4. O que a gente faz com a base? Perfeito, inverte a base, o expoente que era negativo fica positivo. Esse 4, pela quinta propriedade das propriedades da potência que eu passei para vocês, eu posso distribuir aqui dentro. Ó. Só que ele cai aqui dentro multiplicando os expoentes que já estão lá. Como não tem nada em cima do 1 e nem em cima do 10, é o nosso número 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. Por isso que fica 1 elevado a 4 e 10 elevado a 4. Eu distribuí o meu expoente. 1 elevado a 4 é o próprio 4. 10 elevado a 4, a gente acabou de ver aqui, ó, que é exatamente 10.000. Então fica 1 sobre 10.000. Se você efetuar esse cálculo, você vai ver que retorna para a gente 0,0001. Para você entender melhor aqui, para a gente não ter que ficar fazendo todos esses passos anteriormente, o que a gente vai fazer então? Como aqui o expoente ele representava a quantidade de zeros, da mesma forma ele representa a quantidade de zeros aqui, ó. 4 negativo, 4 zero. Só que como tem o sinal negativo, então eu vou ter uma vírgula aqui, ó. Ou também você pode fazer dessa forma. 4, o número 4 significa a quantidade de casas decimais que eu tenho logo após a minha vírgula. Então aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, mais a casa do número 1, são 4 casas após a vírgula. Então esse menos 4 indica quantas casas após a vírgula eu vou ter, incluindo o número 1. Tá? Então cuidado para não se confundir aí. Ou a quantidade de zeros, só que daí colocando a vírgula, ou 4 casas após a vírgula. Da mesma forma, então, nós temos 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3, são 3 casas após a vírgula, vai ser 0,001. 10 elevado a menos 2 são 2 casas após a vírgula, 0,01. 10 elevado a menos 1, uma casa após a vírgula, ou seja, não vai ter zero depois da vírgula, 0,1. Tá? E assim a gente faz as potências dos expoentes positivos, do expoente nulo e do expoente negativo. Tudo bem, gente? Muito bem. Então agora a gente define a nossa notação científica. Tá? Tudo isso que eu expliquei para vocês está lá na página 116. Se vocês fizerem uma breve leitura lá, vocês vão observar que é exatamente isso. Notação científica. Qual que é a definição da notação científica? Então, ó, acompanhem comigo lá na página 117. No meio científico, frequentemente
é necessário escrever e efetuar operações com números muito grandes ou muito pequenos. Para trabalhar com esses números, usamos uma escrita abreviada chamada notação científica. E essa escrita na matemática vem desta forma. Vem 1A vezes uma potência de 10 elevado a um determinado número. Tá, quais são as restrições para esse número que vai vir à frente da potência de 10 e quais são as restrições para esse número que vai vir no expoente da potência de 10? Isso que tem que ficar muito claro. O A, então, ó, grifa lá, por favor. Na apostila já está grifado, né? Isso aqui é só para vocês, eu colocar uma ênfase na notação científica. E o A, ó, repare que esse número que está à frente da potência de 10, ele tem que ser exatamente ou maior ou igual ao número 1. Ele pode assumir o número 1, mas ele tem que ser estritamente menor que 10. Não pode aparecer nenhum número de 10 ou maior que 10 aqui na frente dessa potência de 10. Ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o número 9. Então, só é notação científica se tiver um número de 1 a 9 aqui na frente. 10 ou maior que 10 não pode e nem 0 também não pode, tá bom? Então, entre 1 e 10, ou seja, 1 até 9, tá? Esse N aqui em cima, esse N, para quem não conhece essa sigla na matemática, ela representa o conjunto dos números inteiros. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que esse N ele pertence ao conjunto dos inteiros. Quem é o conjunto dos inteiros? É todos os números negativos, todos os números positivos e incluindo o zero. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5 e até o infinito. Tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 até o infinito. E incluindo o número zero. Esses são os números que a gente usa na notação científica. Vamos fazer alguns exemplos, então, da notação científica. Exemplo número 1. Ó. Eu tenho um número que está entre 0 e 10, né? Um número de 1 a 9, né? Ó, o 2 é um número de 1 a 9, vezes uma potência de base 10 e o meu expoente é um número inteiro. Perfeito, isso aqui é uma ideia de notação científica. Segundo exemplo, eu tenho um número decimal agora. Só que reparem que nesse número decimal, o número que está na frente, a parte inteira desse número, é exatamente um número entre 1 e 10, ou seja, um número de 1 a 9. Tá? Então ele está aqui, ó, 5,3, o 5 é inteiro, está correto a definição para o A, está correta a definição para o N, pode ser um número negativo, não tem problema, contanto que ele seja inteiro. 3, olha, agora é um número decimal com mais casas decimais. Ó. Tem problema? Não, não tem problema. Repara aqui, ó, o 7 é um número inteiro e está à frente da vírgula. O 7 é um número inteiro que está à frente da vírgula, então por isso ele vai de 1 a 9 e então se encaixa na definição. O 2 também é um número inteiro. E assim por diante a gente tem vários outros exemplos. Ó. Repare que aqui eu não tenho 10, ó, e sim o número inteiro 9. Está quase próximo do 10, mas ainda não é 10, então a definição está correta. Tem um número inteiro no expoente, tem uma potência de base 10, perfeito, isso aqui é notação científica. Então, gente, chegamos aqui a 8 minutos de vídeo. Vou parar aqui agora, porque a gente fez uma restrição com os professores de sempre 8 minutos por vídeo. Então agora eu finalizo e a gente volta na próxima aula. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!